Então, o tema da aula de hoje é sobre as complicações na cirurgia endoscópica lombar. Lembrando para vocês que nós temos os 3 acessos principais, que são o transforaminal, o interlaminar e o posterolateral. E as complicações mais comuns, na verdade, aquelas que devem ser as mais temidas, disparado, as que são mais frequentes no cirurgião de coluna, tanto experiente quanto aquele que está começando, primeiro, a remoção incompleta do fragmento herniado. E a segunda complicação mais frequente é a recorrência da hérnia de disco. Existem outras complicações que são menos comuns, tá? Mas que ocorrem bastante. Então, todo cirurgião, todo colega aqui que já fez endoscopia, tem pelo menos uns 10 ou 20 casos, sabe que essas complicações aqui de baixo podem ocorrer. Tá? Então, a disestesia, principalmente pela manipulação da raiz, as lesões durais, lesão neural um pouco mais rara e os hematomas também mais raros. Tá? Quanto à remoção incompleta do fragmento herniado, ela se deve principalmente a uma falha no planejamento da cirurgia. Tá? E em 2015, o Dr. Choi publicou um artigo baseado no estudo retrospectivo de 10 mil casos que foram operados pelo acesso transforaminal. Ele observou que, essencialmente, 4 situações levam à falha do resultado da cirurgia endoscópica pela falha do planejamento. O primeiro motivo, mais comum, é o mau posicionamento da cânula de trabalho. Então, aqui o Marcos ele já exemplificou para vocês como que é o mecanismo, o planejamento para você posicionar essa cânula de trabalho. Hérnias volumosas centrais são outra causa comum de falha no tratamento cirúrgico pela via transforaminal. Hérnias com migração caudal e em cuja essa migração caudal ela se situa na axila da raiz, ela se esconde atrás da raiz descendente. E, por último, migrações caudais de alto grau, essas hérnias que se escondem atrás do pedículo. Tá? Essas hérnias também são bastante comuns de permanecerem depois da cirurgia. Quanto ao mau posicionamento da cânula de trabalho, nós vemos aqui a situação de uma hérnia clássica, L4, L5, centro lateral do lado direito do paciente. Esse aqui, seguindo as normas e o planejamento, como o Marcos exemplificou para vocês, a gente consegue posicionar a cânula de tal forma que conseguimos remover a hérnia com facilidade. Se um cirurgião inexperiente, ele estabelece como ponto de entrada uma região mais proximal, isto é, mais próxima da linha mediana, 7, 8 centímetros, que seria um acesso ideal para uma hérnia foraminal, então a abertura da cânula de trabalho não vai permitir a remoção dessa hérnia. Tá? Então o planejamento é fundamental para evitar esse tipo de complicação. Numa hérnia L5-S1, centro-lateral direita também, aqui acontece uma coisa diferente. A anatomia facetária do nível L5-S1 é diferente, ela é mais alargada, tá? E, portanto, o posicionamento adequado da cânula de trabalho é mais difícil. Então, o risco de permanecer um fragmento dentro do canal, quando você opta pela via transforaminal, numa hérnia central centrolateral L5-S1, é alto. Então, isso todo cirurgião tem que ter em mente dessa possibilidade. Com relação às hérnias volumosas centrais, isso aqui mesmo no nível L4, L5, o colega, essas são as figuras do artigo, ele posicionou de forma adequada, aqui na posição Raffen-Raff clássica, aqui na entrada do recesso lateral, a cânula de trabalho, e o resultado final foi esse daqui. Então, ele conseguiu remover só o disco subanular, mas o fragmento intracanal, que está atrás, dentro do canal, ele permaneceu. Então, esse paciente precisou ser reoperado. Quanto às migrações caudais na axila da raiz, aqui é outro caso clássico, é uma migração de baixo grau, só que ela está bem escondida aqui pela raiz descendente. Tá? Então, colega faz a cirurgia, remove o disco subanular, remove o disco da região do disco, da altura do disco, mas permanece esse disco aqui escondido atrás da raiz descendente. Quanto às migrações caudais de alto grau, a gente vê aqui no nível do disco um pequeno fragmento extruso, porém o fragmento principal está escondido aqui atrás do pedículo. Tá? Se o colega ele entra, faz a remoção desse fragmento aqui, que está no nível do disco, ele observa a flutuação do saco dural, muitas vezes ele vai se dar por satisfeito, ele tirou um fragmento até volumoso, só que o paciente pode evoluir com dor, persiste com a dor, quando faz a imagem no pós-operatório,
é frustrante porque ele percebe que, na verdade, a migração ela permaneceu lá, comprimindo a raiz descendente de L5. Então, como lidar com esses casos? Primeiro, se o colega não tem experiência, tem pouca experiência com a cirurgia endoscópica, abre. Tá? Ou se tiver acesso a um colega mais experiente, chama um colega mais experiente, isso daí vai diminuir a chance de mau resultado. Eu, pessoalmente, nesses casos um pouco mais complexos, eu tenho optado pelo acesso interlaminar. Com o acesso interlaminar, você consegue navegar dentro do canal e visualizar a raiz de cranial para caudal, de lateral para medial. Então, dificilmente você vai deixar um fragmento, você vai esquecer um fragmento dentro do canal. Outra alternativa que o Marcos mostrou para vocês, é a realização da foraminoplastia. Se você amplia esse forame, remove uma parte do pedículo, uma parte do processo articular superior, você pode ter um acesso mais fácil tanto a uma hérnia central quanto a uma hérnia migrada para caudal, melhorando a tua chance de sucesso. Falando um pouquinho agora sobre a recidiva. A maioria dos estudos, na verdade, os ensaios clínicos randomizados que foram publicados até hoje, mostraram uma equivalência no número de recidivas, quer dizer, o índice de recidiva, de recorrência, bem semelhante entre a cirurgia aberta e endoscópica. E esses índices variam de 3% a 20%, dependendo do serviço, dependendo do estudo que foi feito. Só que existe uma percepção que a recidiva precoce ela pode estar mais relacionada a uma remoção incompleta. Então, muitas vezes, um paciente, que nem os outros casos que demonstrei, você remove o fragmento na altura do disco, mas permanece aquele na axila da raiz. Ele pode até apresentar uma melhora momentânea e 2, 3 dias depois volta a sentir a radiculopatia. Então, existe talvez uma confusão, pode existir um diagnóstico pode não ser tão preciso. Então, algumas vezes é considerado como uma recidiva, mas na verdade foi uma remoção incompleta. Com relação à percepção geral, conversando com colegas que operam por endoscopia, tem sido discutido e observado que o acesso transforaminal, talvez, existe essa percepção, tem um índice de recorrências um pouco maiores que o acesso interlaminar. Enquanto a recidiva tardia, na verdade, essa, sem dúvida, ela é bem semelhante entre a cirurgia aberta e endoscópica, porque depende muito mais do processo degenerativo do disco. Tá? Quanto à disestesia do pós-operatório, ela depende, principalmente, ela é um pouco mais rara, ela ocorre em 2 a 3% dos casos, geralmente é mais comum em cirurgiões iniciantes. E ela se deve principalmente à manipulação da raiz, seja ela na punção ou na cânula de trabalho. Essa punção, que teoricamente é uma punção ideal, se na minha orientação em AP, a ponta dessa agulha estiver mais lateral e essa ponta um pouquinho mais anterior, eu posso puncionar o gânglio da raiz. Então, esse paciente corre um risco de desenvolver uma disestesia no pós-operatória, seja pela punção ou, eventualmente, até pelo posicionamento da cânula de trabalho, que acaba esmagando um pouco o gânglio da raiz dentro do forame. Tá? A maioria desses casos melhora com tratamento clínico, com anti-inflamatórios, analgésicos e uso de pregabalina, esse tipo de medicação para dor neuropática. Né? Então, aqui vocês podem ver um exemplo de um forame, né? Então, como prevenir a ocorrência dessas complicações? A gente vê que a raiz ela sai justo abaixo do pedículo. E essa raiz tem uma trajetória para caudal, tá? E para lateral. Quando a gente vai fazer uma punção, que nem eu mostrei para vocês, se a minha punção ela vai um pouquinho mais anterior e mais lateral, eu corro o risco de puncionar o gânglio da raiz. Então, como medida de segurança, se essa é a nossa trajetória, o nosso objetivo é puncionar essa parte do disco, o ideal, a forma mais segura de realizar isso daí é mirar, né, ter como alvo o processo articular superior da vértebra inferior. E daí, como o Marcos mostrou na aula dele, escorregar a agulha da punção por baixo do processo articular superior. E não podemos esquecer também que o forame de L5-S1 ele é menor, tem uma altura menor e, portanto, uma relação continente-conteúdo mais baixo. Então, a raiz no forame de L5-S1, ela ocupa muito mais espaço. Portanto, o risco de desenvolver uma disestesia ou, eventualmente, até uma lesão do nervo é maior no nível L5-S1. Então, muito cuidado quando vocês forem acessar o forame de L5-S1. Quanto às lesões durais, existe a estatística que diz que aproximadamente 2 a 18% das cirurgias para hernia de disco abertas você vai ter uma lesão dural.
O doutorand, em 2011, ele publicou na European Society Journal um trabalho em que ele estudou, na verdade acompanhou 816 casos que ele operou, sendo que 9 deles apresentaram lesão dural. Tá? Então a estatística dele foi aproximadamente 1% das cirurgias endoscópicas transforaminais, sendo que desses 9 casos, 2 ele teve que reoperar por causa da herniação da raiz pela lesão dural. Tá? E ele observou que os casos em que ele obteve, que ocorreram essas lesões durais, foram devido à manipulação da raiz em áreas mais volumosas e migradas também para caudal. Pessoalmente, ele não comentou nada sobre as hérnias em níveis craniais. Eu tive 3 casos de lesão dural em pacientes que tinham hérnias em níveis mais altos, por exemplo, L2 e L3. Só para vocês terem uma noção, já estou acabando já. Vejam a distância interfacetária no nível L5-S1 e vejam a relação continente e conteúdo. Olha o saco dural como ele é mais estreito no nível L5-S1. A nossa punção para conseguir essa manipulação, provocar uma lesão dural é muito difícil. Agora vejam no nível L2 e L3. Vejam a nossa distância interfacetária para a distância entre as bordas e os extremos do saco dural. O risco de você ter uma lesão, uma punção do saco dural e, portanto, uma lesão, eventualmente até uma fístula licórica, é maior nos níveis mais craniais. Geralmente, a evolução das lesões durais na endoscopia de coluna é benigna, não precisa fazer nada. Tá? Não fistuliza o trajeto percutâneo, o paciente tem uma evolução muito boa. As lesões neurais são mais raras e dependem principalmente de um defeito, de uma falha na visualização e na interpretação da estrutura neural dentro do canal. Muitas vezes a gente pode atribuir isso também a talvez um defeito da ótica. Às vezes as óticas estão um pouquinho infiltradas e a gente não consegue visualizar bem. E pode ocorrer também variações anatômicas, que o Marcos mostrou para vocês, as raízes conjugadas ou raízes que têm uma emergência mais caudal dentro do forame. Outra situação um pouco perigosa são, por exemplo, nesse paciente que eu tive uma lesão neural e se deveu a que a raiz descendente dela, a raiz de S1, ela se escondeu por baixo da faceta. E na hora que eu fui remover o disco, eu estava com o saco dural retraído, mas a raiz de S1 ficou para a lateral. Quando fui remover o disco, puxei o macarrão. Então isso daí precisa tomar muito cuidado no planejamento e no estudo das imagens no pré-operatório. Então sempre o que a gente precisa fazer para manter a segurança do procedimento é trabalhar no ombro da raiz, na porção mais lateral do canal vertebral, isso daqui quando eu estou falando no acesso interlaminar, que vai ser nossa zona de segurança, que por coincidência coincide também com o triângulo de segurança de Kempe. Os hematomas são mais raros, a gente tem a ausência de grandes vasos, porém a gente tem um plexo de Batson que pode provocar um sangramento dentro da cirurgia. Dificilmente você precisa fazer uma revisão cirúrgica, só vou mostrar esse último caso para vocês. Era uma hérnia migrada para caudal e no espaço que a gente tinha removido essa hérnia, fez um acúmulo de sangue, na verdade o colega abriu depois e viu que isso daqui era um coágulo que ficou dentro do canal comprimindo a raiz descendente. Obrigado.